Então, o Rapidamente, deputado Lacombe, começou, só um diga, dado aqui rápido. Um dado rápido claro. sobre o Clesão, eu coloquei no meu artigo. Depois da manifestação da PGR para liberar o Clesão, para que ele fizesse o tratamento, o Alexandre de Moraes deu de ombros por 80 dias. 80 dias que ele fez assim, ó, para a PGR. 80 dias sem responder à manifestação da Procuradoria-Geral da República. E aí, infelizmente, o Clesão veio a óbito. Um infarto fulminante no pátio da Papuda. E Lacombe, antes de você jogar para deputada, só um número para a turma que gosta de número: tinham 200 mil pessoas acompanhando ao vivo na cobertura da Oeste Sem Filtro. 200 mil pessoas acompanhando ao vivo. Não, a Auriverde também teve uma audiência enorme também. Se você for somar ainda a Auriverde, dá muita gente, muita gente. Mas quando o deputado Nicolas começou a listar assim os absurdos, né, que a gente tem visto neste governo Lula, eu fiquei preocupado, porque o programa deve ir até às 10 da noite, porque não dá tempo da gente citar tudo. Mas, assim, de cabeça, só nessa semana que passou, você tem Yanomami, com um recorde de casos de malárias, 33.300 casos. A população de Yanomamis é de 27 mil, quer dizer, tem mais casos de malária do que indígena. Alexandre Padilha, como presidente de honra de uma associação China Hub Brasil, que está de olho em negócio com o Ministério da Saúde, empresas chinesas de olho em negócio com o Ministério da Saúde, e o Alexandre Padilha está lá feliz da vida como presidente de honra desse negócio. Inflação de 1,31%, está aqui na nossa pauta também, recorde para um mês de fevereiro, nos últimos 22 anos. Se a gente fosse ficar falando de tudo, não íamos sair daqui. Mas deputada, eu quero que a senhora faça uma análise da manifestação, da importância desses movimentos. A gente vai ter mais uma agora em abril, no dia 6, na Avenida Paulista. Mas eu quero fazer uma pergunta para a senhora e depois eu queria que o deputado Nicolas Ferreira também desse assim, a impressão dele sobre, por exemplo, Constantino trouxe a informação que o presidente Bolsonaro deu no seu discurso de que o PSD, que é um partido importante hoje, do Gilberto Kassab, já está, né, encaminhado para votar a favor da anistia. Outro dia saiu uma pesquisa indicando que há apoio de pelo menos metade da Câmara para o projeto de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro e quase metade dos senadores. Então, queria que a senhora fizesse uma análise da manifestação e falasse um pouquinho da sua percepção em relação a esse projeto, da aceitação desse projeto na Câmara dos Deputados. Bom, em primeiro lugar, sobre a manifestação, eu não estava lá, mas estava acompanhando, era uma das pessoas que estava acompanhando pela internet o tempo todo, ligadíssima. Confesso que tive até vontade, me deu um nó na garganta, uma vontade de chorar por não estar lá pessoalmente, primeira vez, como eu falei, e ainda mais eu que sou do Rio, aquele é o meu pedaço, né? Eu sou de Copacabana, do Leme ali, então é o meu pedaço. Foi muito difícil não estar lá. Mas achei a manifestação forte, os discursos todos muito fortes. E quando o Sócrates, que é o líder do nosso partido, se manifestou no início, ele falou, ele deu essa informação de que na reunião de liderança, agora, essa próxima semana, o PL vai apresentar o pedido de urgência para o projeto da anistia e que já tem as assinaturas e que as pessoas vão ficar espantadas com a quantidade de assinaturas. Então, eu já fiquei muito feliz com isso. Eu acompanhei a reunião que teve daquela mãe, Vanessa, né, de 6 filhos, cujo marido também foi preso. E, gente, ele não estava na manifestação, ele não veio a Brasília de Rondônia para se manifestar, ele veio entregar um carro alugado, porque ele é motorista, e passando pela esplanada, ele ficou curioso com o que ele viu, foi lá, desceu o gramado, foi ver, daqui a pouco aquelas bombas estourando, bombas de gás, ele entrou para se abrigar, foi preso, né? E são 6 filhos. Ela é servidora do Estado de Rondônia desde os 19 anos, e o Alexandre mandou cortar o salário dela. Os 6 filhos vão de 10 meses de idade a 10 anos. Enquanto ela falava com o presidente Hugo Mota, o bebê chorava e ela amamentava o filho, conversando com o presidente da Câmara numa sala com uns 20 deputados. Uma situação realmente... Na coletiva, ela se ajoelhou, pediu clemência, pediu anistia. Então, essa pauta é a pauta mais importante que nós temos. E eu acredito, sim, que nós teremos condições de aprovar. Agora,
depois será aqui para o Senado, e aí vai ser um outro trabalho grande, porque existe um temor, viu, gente, justamente aqui para vocês, de que isso vire uma moeda de troca quando chegar no Senado. Né? Imagina, né, no Senado, os ministros querendo coisas, e porque a gente sabe que os ministros ligam para os senadores para falar, você vai votar tal coisa, lembra que tem um inquérito seu aqui, que pode voltar a andar, coisas desse tipo. Imagina um movimento ao contrário do Senado dizendo, olha, tem o projeto da anistia que a gente pode colocar. Então, a gente sabe que existe essa promiscuidade, eu preciso falar isso aqui. Eu tenho ouvido essa conversa, que tem gente que teme que isso vire uma moeda de troca. Então, nós temos que trabalhar, ficar muito atentos. Nós temos que aprovar esse projeto e depois no Senado vai ser outra batalha. Mas no final, gente, eu sei que isso vai passar. E vamos lembrar que eu tenho dito que essas pessoas que gritam aí sem anistia, elas são extremamente perversas, cruéis, e muitas delas se beneficiaram da anistia no passado, inclusive recebendo, né, indenizações poupudas da União, e batem no peito para gritar sem anistia. Isso é um vexame. São pessoas muito perversas e sem nenhuma noção. Né? Eles têm um projeto de destruir a direita, mas nós não vamos deixar. A direita está crescendo, novos líderes surgindo, é o Bolsonaro, mas ele é uma pessoa que está formando líderes, muitos líderes. Né? O Nicolas, sem dúvida, é um deles. Nicolas, você sabe o tanto que eu gosto de você, caminhamos juntos, e eu estou aqui com uma manifestação, uma frase do Ronald Reagan. A pessoa que concorda com você 80% do tempo é um amigo e aliado, não 20% do tempo um traidor. Então, não permitir que as pessoas divirjam em uma coisa ou outra é um absurdo e não é uma característica da direita. Quem faz isso não está se comportando como um liberal. Nicolas, Bia, só um adendo, Lacombe. A turma que grita sem anistia e que foi anistiada por crimes de verdade. No caso de alguns, sequestro. Né? Essa turma aí, na verdade, a palavra anistia, por uma questão semântica, jurídica, política, mas, na verdade, o que a gente quer é justiça. Esse caso desse caminhoneiro, desse motorista, a Débora, a cabeleireira, eles estão presos de forma absurda. Eles têm que ser colocados em liberdade por uma questão de justiça. Sim, são presos sem crimes, né? São presos políticos, porque a turma que teve anistia lá atrás sequestrou, fez atentados à bomba, por exemplo, né? Atentados terroristas, assaltou banco, fez o diabo, né? E todo mundo ficou feliz. Eu me lembro, né? Sou velho o suficiente para lembrar muito bem da campanha de anistia ampla, geral e irrestrita. Nicolas, qual é a sua percepção deste projeto, do andamento deste projeto de anistia na Câmara dos Deputados? O que você acha que pode vir aí para frente? Se for pautado hoje, passa na Câmara. Eu não tenho dúvidas que a gente tem feito um trabalho de sensibilização da pauta. Muitas pessoas, como o Rodrigo Constantino comentou, não sabem talvez o porquê isso é uma pauta cara para a direita, porque desconhece as pessoas que estão sendo atingidas por ela. Infelizmente, as vítimas, né, do nosso país se tornam números e os algozes muitas vezes se tornam presidentes. Então, a gente acaba tendo, digamos, essa dificuldade de comunicação com as pessoas, porque o Brasil, enfim, é o país da impunidade. Então, as pessoas começaram a olhar com os olhos do tipo, como assim? Um partido que tem esquemas de corrupção, tem pessoas que foram presas, que todo mundo em volta do Lula, inclusive o próprio Lula, foi preso sobre corrupção passiva, sobre lavagem de dinheiro, e agora essas mesmas pessoas estão pedindo punições para uma pessoa que fez uma pichação com batom em uma estátua. Parece que a conta não fecha. E não só parece, ela realmente não fecha. É intragável você ter o Sérgio Cabral, que é condenado a mais de 400 anos de cadeia por corrupção, está sendo praticamente um influencer, um popstar nas redes sociais, fazendo vídeos dentro da sua piscina, na sua cobertura ali no Rio de Janeiro. Enquanto isso, nós temos que ficar, enfim, implorando para que o STF faça justiça, que inclusive não deveria ser nem o foro dessas pessoas, porque basicamente quem tem foro para poder julgar essas pessoas não são os ministros do Supremo Tribunal Federal, e pior, não é somente um ministro, ou seja,
a quem essas pessoas recorrem? Então, existem males, é claro, né, que eu não tenho dúvidas que em toda a história da humanidade houveram injustiças, houveram pessoas que foram, enfim, sacrificadas, e que muitas das vezes a história delas lá na frente, ela é um fruto, ela é uma esperança e, inclusive, um mote de transformação da nossa realidade. Se hoje as pessoas estão mais atentas à nossa liberdade, à importância da própria rede social, a importância de você, enfim, fazer justiça nesse país, se não fosse talvez nenhum tipo desses casos, o brasileiro, enfim, continuaria cego nesse quesito. Então, é uma pauta que está andando. O próprio presidente Bolsonaro tem feito um trabalho de bastidor que tem mostrado aí os frutos, né, eficazes, tanto com partidos que, enfim, são divergentes, ou outros partidos que são também convergentes, mas que não tinham se aliado e agora estão juntos para poder aprovar a anistia. Mais uma vez, a população tem ficado de saco cheio de um governo que não tem entregado aquilo que prometeu. Os grandes problemas do nosso país, óbvio, tirando a questão da liberdade, nós temos problemas factuais, como saneamento básico. 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento básico, 32 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Nós temos aí taxas horríveis do ranking da educação, pessoas trabalhando 8, 12 horas por dia para poder sustentar um Estado que, no fim das contas, arranca de você 27,5%, empreendedor sufocado. Enfim, a pessoa chega em casa, ao invés de ver um anúncio do Ministério Público Federal ou da Justiça maior do nosso país falando sobre combate ao crime organizado, colocamos tantas pessoas na cadeia por isso, está vendo o Ministério Público processar o Bolsonaro porque ele falou que toda petista é feia. Ou seja, é um nível de falta de prioridade aqui no nosso país que é cômico, mas que infelizmente tem gerado diversos prejuízos para o nosso país. Então, as pessoas estão de saco cheio, não tenho dúvidas que a anistia passa e na Câmara já temos os votos e quando chegar no Senado chega ainda com a pressão maior.